Confissões de um estadista. Início da vida político-partidária. Desde muito cedo fui combatente, num tempo em que o mais importante que se almejava era a liberdade dos povos em toda a África. Lutamos ferozmente para que pudéssemos alcançar a liberdade entre todos os povos africanos. Era muito jovem, pouco sabia de governação. Não que isso seja uma justificação para todas as atrocidades que foram cometidas no pós-independência. Apenas quero com isso dizer que a minha juventude e inexperiência encontraram conforto no poder, em que me instalei criando lobos ferozes que, tal como eu, se deixaram arrastar pelos desejos do poder. O povo foi esquecido, não porque não se ouvissem os gritos dos que nos chamavam, mas porque o poder corrompeu-nos a tal ponto que não conseguimos enxergar além das benesses que o poder nos proporcionava. O meu discurso nada tem a ver com a esperança de um possível perdão do povo ou de Deus. Quero apenas aceder a um pouco de paz no lugar onde me encontro. Sei que causei muito mal a muita gente, em especial ao povo angolano, que durante os anos da guerra foi a vítima principal desta guerrilha, que envolveu o MPLA e a UNITA, uma guerrilha sem qualquer cabimento, que por falta de entendimento entre os irmãos envolvidos na luta da independência, descarrilamos numa guerra infindável até aos dias de hoje, calado o barulho das armas. O povo continua em guerra em busca de alimento, água potável, saúde e uma casa digna para habitar. Aqui, onde estou, receio dizer que independentemente de ter sido o MPLA a subir ao poder após o Acordo de Alvor, garantidamente, o nível de conspiração entre nós era tão elevado, que qualquer um de nós adormeceria no conforto e proteção ilusória que o poder concede. Quando estamos rodeados de irmãos que confiam mais numa possível conspiração, revolta ou perseguição do que naquilo que verdadeiramente importa, a luta pela independência, em que todos entramos com bravura, saímos derrotados, porque não conseguimos manter a paz interna e dar dignidade ao povo na pátria que criamos. Éramos jovens e maturos que carregavam a força de ver Angola livre da opressão colonial. Nunca houve uma estratégia que nos permitisse governar e manter a estabilidade social e económica que almejamos, que nós e o resto dos nossos irmãos almejavam. Estávamos formados em grupos, de norte a sul, de este a oeste, éramos 4 grupos, e ainda outros mais, espalhados por Angola, que formávamos o enorme batalhão dos revoltados com a situação de opressão e segregação racial que o colono nos impunha. Na linha da frente tínhamos a FNLA, UNITA e o MPLA com a liderança de Oldan Roberto, Ngola Cabango, Jonas Malheiro Savimbi, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Nito Alves e o Lupo do Nascimento. O sentimento era comum, e era o de ver Angola livre de qualquer opressão colonial. Vendo estes guerreiros a lutar com bravura, todo jovem como eu, naquele tempo, se enchia de orgulho e almejava ser como eles, estar com eles. O processo colonial foi muito doloroso para todos os que almejavam a independência, foram momentos conturbados, permeados de conspiração aliado à ingenuidade política por parte de quem estava envolvido diretamente nesta luta. Houveram muitas reuniões clandestinas, que fizeram com que corrêssemos muitos riscos de morte. Havia muitos infiltrados entre nós com o objetivo de sabotarem a nossa luta. E é bem verdade que nesse processo muitos preferiram fazer alianças com o colono e trair os irmãos. Mas não tenciono culpar agora quem o tenha feito. Naquele tempo o meu sentimento era patriótico, lutava ao lado de todos aqueles que nutriam um sentimento de liberdade, daqueles que queriam que todos os povos africanos fossem livres. Reconheço que participei em muitas reuniões clandestinas com o intuito de traçar planos para derrubar o colono. Tínhamos correspondentes em todo lado, chegavam-nos informações via marítima, compilávamos essas informações e traçávamos planos de ataque para Luanda e para o resto do país. Corríamos riscos, muitos dos nossos correspondentes acabaram por morrer, também porque juraram que a liberdade dos povos africanos tinha como custo a vida ou a morte. Não tínhamos nada a perder,
o sentimento de vencer e expulsar o colono das nossas terras valia mais do que qualquer coisa. Por isso deixávamos tudo para trás na incerteza de voltar a ver a luz do dia ou permanecermos enclausurados na também incerteza do amanhã. Corremos grandes riscos e muitos nomes caíram no esquecimento. Nomes que deveriam estar cravados na história do processo de libertação nacional. O processo dos 50 é prova de tudo aquilo que acabo de vos contar. De todos os envolvidos neste processo resta sublinhar a ousadia e a bravura empreendidas em nome de uma pátria que queríamos resgatar. Éramos poucos a lutar contra um sistema que tinha uma estrutura de armamento pesado, bem configurada para aquela época. O camarada Lopo do Nascimento poderá confirmar isso mesmo na primeira pessoa. Neste processo éramos todos muito ingênuos, quer por falta de maturidade, quer por falta de conhecimento estratégico, e também nos deixamos arrastar com as possíveis conspirações existentes no nosso seio. Permitimos que a desunião entre irmãos que lutavam pela mesma causa tivesse sido possível. E permitimos que as possíveis trações dos infiltrados do colono nos tivessem causado dano. É bem verdade que o camarada Neto e outros fizeram alianças estratégicas com os russos, mas tudo o que foi feito foi a pensar na expulsão dos colonos que eram potentes naquela altura, e essas alianças foram importantes para alcançar a independência. O grande erro cometido neste processo de luta pela libertação foi não termos traçado um plano para a governação do país, no caso de nos tornarmos independentes. Estávamos todos imbuídos do espírito de salvar a pátria e queríamos-lo a qualquer custo, sem pensar nas consequências que a ruptura colonial causaria no nosso inexperiente sistema de governação que não assentava num plano coeso. A inexperiência gerou desconfiança que deram margem a especulações. Especulou-se muito sobre possíveis trações entre nós, e essas especulações culminaram com a ruptura dos 4 elementos envolvidos no processo de libertação nacional. Nessa altura, eu era muito jovem e já fui ministro das Relações Exteriores, antes de ser empossado como Presidente da República, após a morte do camarada Neto. Nesse período, e apesar de termos todos lutado pela mesma causa, ainda nos assombrava a conspiração interna do colono, o que nos levou a uma segunda guerrilha no pós-independência. Provavelmente era uma estratégia do colono, a de criar desconfiança e instabilidade dentro das ex-colónias, promovendo o conflito interno para que se retomasse o processo de colonização ou dependência. É nesse clima de desconfiança e instabilidade que monto o meu governo. E é bem verdade que durante todo o processo da minha governação adormeci no poder, criei lobos e os alimentei, mas parte desta robustez financeira, que se criou em torno do MPLA, são as sombras do passado, porque aquele que devia ser um acordo entre os 4 grupos de libertação nacional culminou num verdadeiro fracasso, motivado pela informação que se nos uníssemos aos outros estaríamos a trazer infiltrados europeus para uma nova era. Havia os que estavam alinhados com os americanos e com os portugueses para derrubarem o novo sistema político a ser instalado. Houve, sim, um acordo que não se poderia tocar em qualquer português que não quisesse regressar ao seu país, e que se devia preservar todas as empresas existentes sob a gestão do colono. Parte deste acordo não foi cumprido porque veio ao de cima o ódio, as mágoas e os ressentimentos que já perduravam há séculos da nossa existência comum, e a ruptura entre os 4 movimentos não escapou a isso. Andamos durante anos na desconfiança que uns e outros estavam comprometidos com alianças estrangeiras. Houve uma curta paz que permaneceu intacta enquanto o mais velho e camarada Agostinho Neto esteve vivo, porque nele se encontrava o equilíbrio e a ponderação, mesmo parando fortes desconfianças sobre uma possível aliança por ele ser casado com uma portuguesa do sistema colonial. Na altura convinha-nos fazer essas alianças estratégicas porque havia interesses em jogo. Só assim conseguiríamos alcançar os nossos objetivos e dar continuidade ao processo do derrubo definitivo do colono. E lutávamos com as armas que tínhamos para podermos sair vitoriosos. Eu não estava em todo o lado,
Como sabem, parte do que vos conto é aquilo que constatei enquanto membro e militante do movimento que se levantou para derrubar o colono, em que muitos de nós abandonaram as suas vidas para se entregarem integralmente a essa causa. Não nos faltava comida, mas sentíamos que éramos estrangeiros na nossa própria pátria. Mas, infelizmente, acabamos em guerrilhas entre nós. Aqui onde estou compreendo que esse processo foi mal gerido por todos os intervenientes na luta de libertação nacional, e é bem verdade que a UNITA do camarada Jonas Savimbi em nada nos dava garantia, num processo conturbado, que sendo ele o Presidente da República, após a morte do camarada Neto, estaríamos livres, porque as suspeitas eram muitas e parava no ar que o objetivo de Savimbi era dividir Angola em 4. A evidência era tal que, ainda hoje, as zonas de maior concentração desses 4 movimentos estão identificadas. A vontade do camarada Neto era manter Angola una e indivisível, de forma a que todos nós fizéssemos parte desta nação que nos tinha sido negada ao longo dos séculos. O camarada Lopo do Nascimento, que era responsável por agregar o pessoal no movimento, saberá dizer que esse processo não foi tão fácil como se especulou durante muitos anos. Muitos erros foram cometidos, erros que da minha parte não merecem perdão, mas nós vivíamos num ambiente de forte tensão, em que muitas das vezes não sabíamos quem eram os inimigos. Éramos obrigados a confiar e usar as armas que nos pareciam adequadas para aquele momento, de tal forma que essas conspirações que nos assombravam culminaram na chacina do 27 de maio de 1977, conspirações que se prolongam até aos dias de hoje, e que ainda assombram o MPLA.